Pare por um instante o que suas mãos estão fazendo, porque o que vai ser dito agora não é para todos, é para você. Algo aconteceu dentro de você nos últimos dias, talvez sem palavras, talvez sem explicação, mas algo mudou. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder, e esta mensagem vai nomeá-la. Há sinais que você notou, há portas que não se abriram, há uma voz que sussurra para você não correr, e tudo isso tem um propósito. Você vai reconhecer antes do fim, exatamente porque Deus disse, não corram, nesta segunda-feira. Você vai entender qual é o sinal que você deve esperar. Você vai perceber que a pressa que você sentiu era um ruído, não uma direção. Você vai descobrir que a quietude que você evitou era proteção, não abandono. Você vai receber uma declaração sobre a sua vida antes do fechamento e ela vai selar o que seu espírito já sabia. Você sentiu isso no corpo, não apenas na mente. O peito apertou antes de você responder àquela mensagem. Os ombros pesaram quando você entrou em um ambiente que antes parecia normal. A respiração ficou curta quando você tentou explicar demais e percebeu que suas palavras não estavam alimentando ninguém. Você olhou para o telefone e não abriu a notificação, porque algo dentro de você disse que paz era mais importante do que responder rápido. Você se pegou parado no chuveiro com uma oração que não tinha palavras, apenas silêncio. Você caminhou por um cômodo que conhece bem e sentiu que ele não cabia mais na versão de você que está nascendo. Você notou que velhos hábitos não confortam como antes. Você percebeu que conversas que antes pareciam leves agora têm um peso escondido. Você acordou antes do alarme com uma frase ecoando dentro de você, sem saber de onde veio. Você sentiu cansaço depois de estar perto de pessoas que antes pareciam normais. Você abriu uma porta, pausou e percebeu que a versão antiga de você não pode entrar ali. Seu corpo está dizendo o que sua boca ainda não disse. O que está acontecendo com você não é aleatório. É um sinal. É proteção, é preparação, é correção, é retorno, é chamado. Você não está atrasado, você não está sendo ignorado, você não está sendo punido, você está sendo guiado por uma mão que vê o que você não vê. Há uma promessa sendo cumprida em você, mesmo que você não consiga ver o cumprimento ainda. Há uma direção sendo traçada, mesmo que o caminho pareça fechado. Há uma identidade sendo restaurada, mesmo que você tenha se acostumado a viver menor. Há uma paz sendo devolvida, mesmo que você tenha confundido paz com desaparecimento. Há uma obediência sendo convidada, mesmo que você tenha chamado isso de medo. Você vai reconhecer antes do fim exatamente onde você tem corrido sem necessidade. Você vai reconhecer qual sinal você deve esperar. Você vai reconhecer qual prática vai te ajudar a voltar. Você vai reconhecer qual declaração será falada sobre a sua vida. Você estava na cozinha, lavando uma xícara, enquanto pensava em uma conversa que aconteceu mais cedo. A água estava morna, o sabão escorrendo, e sua mente estava longe, repetindo frases que você não disse. Você olhou para a janela e viu a rua vazia, e por um segundo sentiu que o mundo estava esperando você parar. Você secou a xícara, colocou no lugar e ficou parado, sem saber o que fazer com as mãos. Você sentiu que algo estava terminando, mas não sabia o que era. Você sentiu que algo estava começando, mas não sabia o nome. Você respirou fundo e o ar entrou mais devagar do que o habitual. Você percebeu que o silêncio da cozinha era mais honesto do que o barulho do dia. Você percebeu que a quietude não era inimiga, era convite. Você percebeu que a pressa que você sentiu antes era ruído, não direção. Você percebeu que Deus estava falando e a palavra era não corram.
Você se sente assim porque você é diferente, e isso não é um acidente. Você sente mais profundamente, e isso não é fraqueza, é discernimento e informação. Você carrega mais do que as pessoas ao seu redor veem, e isso não é castigo, é responsabilidade. Você não está aqui para ser igual, você está aqui para ser fiel. Você não está aqui para agradar, você está aqui para obedecer. Você não está aqui para correr, você está aqui para esperar o sinal. Você não está aqui para explicar, você está aqui para viver. Você não está aqui para se encolher, você está aqui para ocupar o espaço que foi preparado para você. Sua sensibilidade não é um defeito, é um dom. Sua quietude não é um erro, é um santuário. Sua espera não é um desperdício, é um altar. Há uma oposição que tenta te fazer correr. Ela se veste de urgência falsa, ela se veste de comparação, ela se veste de medo, ela se veste de culpa, ela se veste de vozes que dizem que você está atrasado, ela se veste de ambientes que recompensam performance e punem paz. Ela se veste de mensagens não respondidas que parecem exigir explicação. Ela se veste de conversas que puxam você de volta para um papel que já expirou. Ela se veste de distrações que chegam exatamente quando a clareza começa. Ela se veste de falsas sabedorias que chamam medo de prudência. Ela se veste de pessoas que não entendem sua quietude. Ela se veste de horários que não cabem mais no ritmo que está nascendo em você. Você não precisa lutar contra tudo isso, você só precisa não correr. Você já viu isso antes. José esperou anos antes de ser elevado e cada dia de atraso era preparação, não abandono. Moisés relutou, sentiu-se inseguro, mas obedeceu mesmo sem ter todas as palavras. Davi foi ungido em secreto antes de ser visto publicamente. Elias cansou, calou e ouviu a voz suave no silêncio. Esther esperou o tempo certo antes de agir, e sua coragem salvou um povo. Ruth foi fiel na perda, e um caminho se abriu através da lealdade. Neemias reconstruiu enquanto vozes tentavam distrair. Maria recebeu uma palavra antes que o mundo a entendesse. Jesus foi testado no deserto antes de se mover publicamente. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, e esse silêncio era força. Você não está sozinho nesse processo. Você está em boa companhia. Se você ignorar esse sinal, algo vai endurecer dentro de você. Você vai perder a sensibilidade que te protege. Você vai entrar em ciclos repetidos que não te alimentam. Você vai confundir paz com desaparecimento de novo. Você vai correr atrás de portas que não eram para você. Você vai explicar demais e se cansar. Você vai perder a clareza que está sendo oferecida agora. Você vai adiar uma obediência que traria paz. Você vai ouvir ruído em vez de direção. Você vai se acostumar a viver menor. Você vai esquecer que foi escolhido para esperar o sinal. Você vai esquecer que a quietude é proteção. Você vai esquecer que Deus disse: não corram nesta segunda-feira. Se pelo menos um desses sinais tocou algo dentro de você, se seus ombros baixaram em algum momento nos últimos minutos, escreva o número 888 nos comentários. Seus dedos digitando esses números são seu espírito dizendo sim. É o menor acordo, mas é real. É um selo de que você reconheceu o que está sendo nomeado aqui. É um sinal de que você está pronto para ouvir mais fundo. É um lembrete de que você não está sozinho. É um convite para voltar para mim depois de fazer isso. Escreva 888, depois volte para mim. Eu vou te esperar aqui, porque o que vem a seguir é para você que decidiu não correr. O conflito que você sente não está apenas fora, está dentro. Há uma guerra entre o que sua mente racionaliza, o que seu corpo reage e o que seu espírito percebe. Sua mente diz que você precisa correr, seu corpo diz que está cansado, seu espírito diz que há um sinal. Você aprendeu a se encolher antes de entrar em cômodos.
Você aprendeu a explicar demais porque raramente foi entendido. Você aprendeu a adiar sua própria voz para manter a paz. Você aprendeu a ler todos os outros antes de confiar em si mesmo. Você aprendeu a carregar responsabilidades que nunca foram nomeadas. Você aprendeu a tratar silêncio como segurança. Você aprendeu a confundir paz com desaparecimento. Esse padrão se formou como sobrevivência, como proteção, como adaptação, como obediência a uma estação que está terminando agora. Você não precisa se culpar por isso. Você só precisa reconhecer que essa estação está acabando. A raiz disso tudo é o medo de obedecer. É a necessidade de controle, é a fome de aprovação, é a culpa que não te deixa soltar. É o apego a um papel antigo que já expirou. É a confusão entre paz e desaparecimento. Você tem medo de que, se parar de correr, vai perder algo. Você tem medo de que, se esperar o sinal, vai ficar para trás. Você tem medo de que, se obedecer, vai ser mal entendido. Você tem medo de que, se soltar o controle, vai cair. Você tem medo de que, se buscar aprovação, vai se perder. Você tem medo de que, se deixar a culpa ir, vai esquecer quem você foi. Você tem medo de que, se confundir paz com desaparecimento, vai sumir de novo. Mas a verdade é que você não vai perder nada que era para você. Você só vai soltar o que não era. Sua mente racionaliza, seu corpo reage, seu espírito percebe. Sua mente diz que você precisa responder rápido, seu corpo diz que está cansado, seu espírito diz que paz é mais importante. Sua mente diz que você precisa explicar, seu corpo diz que a garganta fecha, seu espírito diz que silêncio é proteção. Sua mente diz que você precisa agradar, seu corpo diz que os ombros pesam, seu espírito diz que obediência é mais valiosa. Sua mente diz que você precisa correr, seu corpo diz que o peito aperta, seu espírito diz que há um sinal. Sua mente diz que você está atrasado, seu corpo diz que está exausto, seu espírito diz que você está sendo preparado. Sua mente diz que você precisa se encolher, seu corpo diz que não cabe mais, seu espírito diz que você foi feito para ocupar espaço. Sua mente diz que você precisa controlar, seu corpo diz que está tenso, seu espírito diz que Deus está no controle. Há pessoas, cômodos e conversas que resistem à sua mudança. Não é paranoia, é discernimento. Há ambientes que recompensam performance e punem paz. Há conversas que puxam você de volta para um papel que já expirou. Há pessoas que não entendem sua quietude e chamam isso de erro. Há cômodos que exigem que você se encolha para pertencer. Há mensagens que parecem exigir resposta rápida, mas paz é mais importante. Há horários que não cabem mais no ritmo que está nascendo em você. Há expectativas que não são suas para carregar. Há vozes que chamam medo de sabedoria. Há culpas que imitam convicção. Você não precisa cortar ninguém, você só precisa discernir. Você não precisa se isolar, você só precisa não correr. Você não precisa explicar, você só precisa esperar o sinal. A estratégia da oposição é te cansar, te atrasar, te confundir, plantar dúvida, encher o dia com urgências menores, transformar direção em ruído. Ela chega como distração exatamente quando a clareza começa. Ela chega como comparação que te faz desprezar seu próprio ritmo. Ela chega como falsas urgências que te puxam para longe da oração. Ela chega como vozes que dizem que você está atrasado. Ela chega como ambientes que recompensam performance e punem paz. Ela chega como mensagens não respondidas que parecem exigir explicação. Ela chega como conversas que puxam você de volta para um papel que já expirou. Ela chega como horários que não cabem mais no ritmo que está nascendo em você. Ela chega como expectativas que não são suas para carregar. Ela chega como vozes que chamam medo de sabedoria. Ela chega como culpas que imitam convicção.
Você não precisa lutar contra tudo isso. Você só precisa não correr. Você vai parar de negociar com o que já foi revelado. Você vai parar de correr atrás de portas que não eram para você. Você vai parar de explicar demais e se cansar. Você vai parar de se encolher para caber em cômodos que exigem performance. Você vai parar de confundir paz com desaparecimento. Você vai parar de adiar uma obediência que traria paz. Você vai parar de ouvir ruído em vez de direção. Você vai parar de se acostumar a viver menor. Você vai parar de esquecer que foi escolhido para esperar o sinal. Você vai parar de esquecer que a quietude é proteção. Você vai parar de esquecer que Deus disse: não corram nesta segunda-feira. Você vai começar a esperar. Você vai começar a ouvir. Você vai começar a obedecer. Você vai começar a viver. Imagine um poço que nunca secou, apenas foi coberto. Por anos, a água esteve lá, profunda, limpa, pronta, mas uma tampa foi colocada em cima. Ninguém via a água, mas ela estava lá. Ninguém bebia dela, mas ela não secou. Ninguém sabia que ela existia, mas ela não esqueceu de ser poço. Você é esse poço. Sua alma é essa água. Sua paz é essa profundidade. Sua identidade é essa fonte. Você nunca secou, você apenas foi coberto. Você nunca esqueceu, você apenas foi protegido. Você nunca perdeu, você apenas foi preservado. Você nunca foi abandonado, você apenas foi escondido. Você nunca foi ignorado, você apenas foi guardado. Você nunca foi rejeitado, você apenas foi separado. Você nunca foi esquecido, você apenas foi preparado. Esse poço foi coberto há muito tempo. Talvez na infância, quando você aprendeu a se encolher. Talvez na adolescência, quando você aprendeu a explicar demais. Talvez na vida adulta, quando você aprendeu a correr para agradar. Talvez em um momento de dor, quando você aprendeu a tratar silêncio como segurança. Talvez em um momento de perda, quando você aprendeu a confundir paz com desaparecimento. Talvez em um momento de medo, quando você aprendeu a adiar sua própria voz. Talvez em um momento de culpa, quando você aprendeu a carregar responsabilidades que nunca foram nomeadas. Talvez em um momento de confusão, quando você aprendeu a ler todos os outros antes de confiar em si mesmo. Talvez em um momento de exaustão, quando você aprendeu a obedecer a uma estação que está terminando agora. A tampa foi colocada para proteger, mas chegou a hora de tirar. O que tentou manter você coberto, selado, atrasado ou circulando foi o medo de obedecer, foi a necessidade de controle, foi a fome de aprovação, foi a culpa que não te deixa soltar, foi o apego a um papel antigo que já expirou, foi a confusão entre paz e desaparecimento. Foram vozes que disseram que você estava atrasado. Foram ambientes que recompensaram performance e puniram paz. Foram mensagens não respondidas que pareceram exigir explicação. Foram conversas que puxaram você de volta para um papel que já expirou. Foram horários que não cabiam mais no ritmo que estava nascendo em você. Foram expectativas que não eram suas para carregar. Foram vozes que chamaram medo de sabedoria. Foram culpas que imitaram convicção. Foi a oposição que tentou te cansar, te atrasar, te confundir, plantar dúvida, encher o dia com urgências menores, transformar direção em ruído. Mas a tampa está sendo tirada agora. O poço começa a respirar de novo. A água sobe, não porque choveu, mas porque a tampa foi tirada. A profundidade volta a ser acessível, não porque você fez algo, mas porque Deus disse: não corram. A fonte começa a fluir, não porque você correu, mas porque você esperou o sinal. A limpeza retorna, não porque você se esforçou, mas porque você obedeceu. A paz enche o espaço, não porque você explicou, mas porque você calou. A identidade se torna audível de novo, não porque você se anunciou, mas porque você se permitiu ser ouvido.
A direção se torna clara, não porque você buscou, mas porque você esperou. A porta se abre, não porque você bateu, mas porque você parou. O sinal aparece, não porque você correu, mas porque você ficou. A quietude se torna proteção, não porque você se escondeu, mas porque você confiou. A obediência se torna simples, não porque você entendeu tudo, mas porque você disse sim. Se a imagem que eu te mostrei agora tocou um lugar que você não consegue explicar totalmente, escreva as palavras "eu vejo isso" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde tocou. Digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro. É um acordo de que você viu o poço, a água, a tampa, a profundidade, a fonte, a paz, a identidade, a direção, a porta, o sinal, a quietude, a obediência. É um acordo de que você reconheceu que nunca secou, apenas foi coberto. É um acordo de que você está pronto para viver isso. É um acordo de que você não vai correr mais. É um acordo de que você vai esperar o sinal. É um acordo de que você vai ouvir a voz que disse, não corram. É um acordo de que você vai obedecer. É um acordo de que você vai viver. Escreva "eu vejo isso", depois volte para mim. Eu vou te esperar aqui, porque o que vem a seguir é para você que decidiu não correr. A solução não é performance, é retorno. Você não precisa ganhar uma nova identidade. Você precisa voltar para a que já é sua. Você não precisa conquistar uma nova paz. Você precisa voltar para a que já foi sua. Você não precisa buscar uma nova direção. Você precisa voltar para a que já foi revelada. Você não precisa correr atrás de uma nova porta. Você precisa esperar a que já está sendo aberta. Você não precisa explicar demais. Você precisa calar. Você não precisa se encolher, você precisa ocupar espaço. Você não precisa agradar, você precisa obedecer. Você não precisa controlar, você precisa confiar. Você não precisa carregar, você precisa soltar. Você não precisa confundir paz com desaparecimento. Você precisa reconhecer paz como proteção. Você não precisa adiar obediência, você precisa dizer sim. Você não precisa ouvir ruído, você precisa ouvir direção. Você não precisa viver menor, você precisa viver pleno. Há uma prática simples que você pode fazer amanhã de manhã. Antes de pegar o telefone, antes de abrir mensagens, antes de responder a qualquer coisa, faça um selo matinal. Diga uma frase em silêncio: eu sou protegido, eu sou guiado, eu sou preparado, eu sou escolhido, eu sou de Deus, eu estou em casa. Sinta o ar entrando, os ombros baixando, o peito abrindo. Sinta a paz enchendo o espaço. Sinta a identidade se tornando audível de novo. Sinta a direção se tornando clara. Sinta a porta se abrindo. Sinta o sinal aparecendo. Sinta a quietude se tornando proteção. Sinta a obediência se tornando simples. Sinta a vida voltando a ser plena. Faça isso todos os dias, não como mágica, mas como lembrança. Faça isso todos os dias, não como performance, mas como retorno. Faça isso todos os dias, não como obrigação, mas como presente. Faça isso todos os dias, não como esforço, mas como entrega. Faça isso todos os dias, não como medo, mas como confiança. Faça isso todos os dias, não como dúvida, mas como certeza. Faça isso todos os dias, não como fuga, mas como presença. Faça isso todos os dias, não como fuga, mas como casa. Há uma segunda prática que você pode fazer ao longo do dia. Faça uma auditoria da paz. Quando entrar em um cômodo, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando receber uma mensagem, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando ouvir uma voz, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando sentir uma emoção, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando pensar em uma decisão, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz?
Quando olhar para uma porta, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando sentir um sinal, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando ouvir uma direção, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando sentir uma quietude, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando sentir uma obediência, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando sentir uma identidade, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Quando sentir uma vida, pergunte: isso expande minha paz ou drena minha paz? Faça isso todos os dias, não como julgamento, mas como discernimento. Faça isso todos os dias, não como culpa, mas como cuidado. Faça isso todos os dias, não como medo, mas como amor. Faça isso todos os dias, não como fuga, mas como presença. Faça isso todos os dias, não como dúvida, mas como certeza. Faça isso todos os dias, não como fuga, mas como casa. A proteção divina aparece através de limites, pausas, portas fechadas, respostas atrasadas, separação de ritmos antigos. Não é abandono, é misericórdia. Não é punição, é preparação. Não é rejeição, é separação. Não é falha, é formação. Não é atraso, é direção. Não é silêncio, é proteção. Não é confusão, é clareza. Não é perda, é ganho. Não é fim, é começo. Não é morte, é vida. Não é escuridão, é luz. Não é vazio, é plenitude. Não é solidão, é companhia. Não é medo, é confiança. Não é dúvida, é certeza. Não é fuga, é presença. Não é fuga, é casa. Você vai decidir parar de fugir. Você vai decidir parar de explicar demais. Você vai decidir obedecer em silêncio. Você vai decidir soltar um ciclo. Você vai decidir receber direção. Você vai decidir atravessar o limiar. Você vai decidir não correr. Você vai decidir esperar o sinal. Você vai decidir ouvir a voz. Você vai decidir confiar. Você vai decidir viver. Você vai decidir ocupar espaço. Você vai decidir ser você. Você vai decidir ser escolhido. Você vai decidir ser de Deus. Você vai decidir estar em casa. Você vai decidir ser pleno. Você vai decidir ser paz. Você vai decidir ser direção. Você vai decidir ser sinal. Você vai decidir ser porta. Você vai decidir ser quietude. Você vai decidir ser obediência. Você vai decidir ser vida. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, deixe o seu like ser o seu amém sem palavras, não como métrica, como acordo de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Como acordo de que você viu o poço, a água, a tampa, a profundidade, a fonte, a paz, a identidade, a direção, a porta, o sinal, a quietude, a obediência. Como acordo de que você reconheceu que nunca secou, apenas foi coberto. Como acordo de que você está pronto para viver isso. Como acordo de que você não vai correr mais. Como acordo de que você vai esperar o sinal. Como acordo de que você vai ouvir a voz que disse, não corram. Como acordo de que você vai obedecer. Como acordo de que você vai viver. Como acordo de que você vai voltar. Como acordo de que você vai ser você. Como acordo de que você vai ser escolhido, como acordo de que você vai ser de Deus, como acordo de que você vai estar em casa, como acordo de que você vai ser pleno, como acordo de que você vai ser paz, como acordo de que você vai ser direção, como acordo de que você vai ser sinal, como acordo de que você vai ser porta, como acordo de que você vai ser quietude, como acordo de que você vai ser obediência, como acordo de que você vai ser vida. Há alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem hoje. Alguém cansado em silêncio, alguém buscando em segredo, alguém carregando uma postura que ninguém vê, alguém trabalhando duro enquanto se sente invisível, alguém que parece forte, mas tem orado sem palavras, alguém cujo silêncio se tornou mais pesado que a fala, alguém que acordou antes do alarme com uma frase ecoando dentro.
Alguém que notou que velhos hábitos não confortam mais. Alguém que sentiu cansaço depois de estar perto de pessoas que antes pareciam normais. Alguém que abriu uma porta, pausou e percebeu que a versão antiga não pode entrar. Alguém que sentiu o peito apertar antes de responder àquela mensagem. Alguém que sentiu os ombros pesarem quando entrou em um ambiente que antes parecia normal. Alguém que sentiu a respiração ficar curta quando tentou explicar demais. Alguém que olhou para o telefone e não abriu a notificação. Alguém que se pegou parado no chuveiro com uma oração que não tinha palavras. Alguém que caminhou por um cômodo que conhece bem e sentiu que ele não cabia mais. Alguém que notou que velhos hábitos não confortam como antes. Alguém que percebeu que conversas que antes pareciam leves agora têm um peso escondido. Alguém que acordou antes do alarme com uma frase ecoando dentro de você, sem saber de onde veio. Envie isso para essa pessoa, não como recomendação. Como entrega, da mesma forma que foi entregue a você hoje, por nomeação. Antes de fechar, escreva as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. Digite devagar. Deixe seus dedos fazerem o que seu espírito já está fazendo. Deixe seus dedos selarem o que seu espírito já reconheceu. Deixe seus dedos afirmarem o que seu espírito já viveu. Deixe seus dedos declararem o que seu espírito já é. Deixe seus dedos escreverem o que seu espírito já sabe. Deixe seus dedos registrarem o que seu espírito já decidiu. Deixe seus dedos marcarem o que seu espírito já escolheu. Deixe seus dedos confirmarem o que seu espírito já aceitou. Deixe seus dedos testemunharem o que seu espírito já recebeu. Deixe seus dedos selarem o que seu espírito já viveu. Deixe seus dedos afirmarem o que seu espírito já é. Deixe seus dedos declararem o que seu espírito já sabe. Deixe seus dedos escreverem o que seu espírito